Muy buenos días a todos los hermanos reunidos en esta mañana de hoy Muito bom dia a domingo todos os irmãos reunidos 17 nessa de manhã, noviembre domingo deste 17 de ano novembro deste ano 2024. 2024. En el Salmo 16, No Salmo 16, verso versículo 8, 8. Salmo 16, verso 8 Salmo dice: 16, versículo Jehová 8 he diz: puesto siempre Tenho posto o Senhor delante de mí, continuamente diante de mim, porque está a mi porque diestra, Ele está à no minha mão seré direita, conmovido. não serei abalado. Fue la Foi escritura que a leyó escritura que leu nuestro hermano Branham en o el nosso mensaje irmão Branham na que mensagem estuvimos leyendo que ayer estivemos lendo ontem, en su presencia, em sua presença, en donde onde Él nos muestra allí Ele nos mostra ali ese salmo esse salmo del rey David. do rei Davi. Pueden tomar asiento, por favor. Podem sentar, por favor. Nos dice Nos en el diz mensaje la voz na mensagem a voz de la escritura da Escritura que foi predicado el que 1 de foi marzo pregado de em 1º de março 1995 en Olavarría, de Argentina. 1995 em Olavarria, Argentina. Nos dice allí, Nos diz ali, hablando falando de los jóvenes, miren, dos jovens, lo cual es vejam, una o qual é uma edad, esa edad de idade, essa 12 idade en de adelante, por ahí, 12 em hasta diante por aí até los 19 o até os 20, 19 ou 20. como para ponerlo Vamos para colocar bastante amplio bastante amplo el tiempo ahí o de edad. tempo aí de Es una idade. edad, pues, É uma idade, pois, muy difícil muito para algunos difícil para y alguns decisiva e también, decisiva também, porque porque la mayoría a maioria de los jóvenes es la edad dos donde jovens é a idade onde toman quizás algunas tomam decisiones talvez algumas que no decisões son quizás las que não mejores, são talvez as pero melhores, para eso están los mas padres, para isso estão os los pais, cuales os los quais orientan, los ayudan os orientam, y os también nos ajudam muestran e também por mostram la palabra, por la pela Biblia y por los palavra, mensajes del pela hermano Bíblia, e Branham y pelas por los mensagens do mensajes de irmão nuestro Branham e hermano pelas William mensagens do nosso irmão y William. todo lo que E Dios nos está tudo dando en que este Deus tiempo. está nos dando neste tempo, Los padres, pues, os tienen pais, esas pois, herramientas têm para guiar a essas sus hijos ferramentas para guiar os en seus el mejor filhos camino no melhor y que caminho siempre e que sempre hagan, façam tomen decisiones e tomem decisões que sean conforme a que la sejam perfecta voluntad de conforme Dios y a no perfeita a la vontade de Deus voluntad de e la não a persona. vontade da pessoa. Y en este mensaje E nos habla de nessa los jóvenes mensagem nos y fala les dos dice, jovens. Vejam, eso diz, pasa también con isso los jóvenes. acontece também com Los jovens. jóvenes Os saben jovens sabem que la perfecta que a voluntad de Dios perfeita vontade de es que Deus cuando un é que joven se quando um enamora, jovem se apaixona, busca una novia, busca uma noiva, sea creyente como seja él, crente como ele, o viceversa. e vice-versa. Cuando una muchacha Quando uma moça acepta a un aceita muchacho como um novio, rapaz como noivo, creyente que como seja ella, crente como ela, pero dicen, mas dizem: yo quiero que oren por mí, eu quero que orem por mim, por este pedido que eu tenho diante de Deus para ver o que Deus faz. pero el deseo del Mas o corazón de la desejo do persona coração que da sea pessoa é ese, que seja esse, ou ese seja, que esse que está pidiendo esa está persona, pedindo essa ese es el pessoa, deseo que quiere esse é o desejo que Dios le cumpla. que quer que Deus lhe cumpra. Como contaba Miguel, Como en una contava ocasión de Miguel alguien, numa ocasião de o alguien alguém, contaba ou alguém contava que estava orando por uma companheira e dizia: Senhor, provéeme una me compañera, proveja pero uma que sea fulana, companheira, mas que seja fulana. que es lo mismo que Que é o sucede mesmo muchas que acontece veces muitas con vezes algunos jóvenes. com alguns jovens. Es de lo cual él habló en Ele do mensaje qual que falou colocamos, numa mensagem que colocamos, que intitulou Jesus Cristo como Rei dos Reis. y él allí, miren, E ele aí, vejam, nessa mensagem, nos dice que foi predicado nos diz que foi pregado em 28 de novembro de 2000 em São José dos Campos, São Paulo, Brasil, diz: e agora
E agora, quantos sabem qual é a permissiva vontade de Deus? A vontade da pessoa. Porque não está na vontade de Deus, mas na vontade da pessoa. E Deus lhe concede. Mas aí há problemas. Na vontade de Deus, ou seja, que na perfeita, Deus sabe como atuar para que tudo opere para o bem. Ele sabe os problemas que virão, mas também sabe como vai resolvê-los. E isso ele já tem visto e determinado desde antes da fundação do mundo. Mas quando se dá lugar à permissiva vontade de Deus, ou à permissiva vontade de Deus, que é a vontade da pessoa, a pessoa não sabe como vai resolver os problemas que lhe virão depois. Ele somente tem um desejo. É que eu quero tal coisa. E aí a pessoa insiste e Deus lhe concede o desejo do seu coração. Assim aconteceu com meu tio Adalberto Pérez. E eu falo porque eu sei deste testemunho, o qual um ano completo me dizendo que queria se casar. Mas vejam, ele me dizia é que ela é divorciada e ele não deve se casar com ela. E eu dizia a ele, olha, como você vai se casar com ela? E por isso, ele sabia. Ele, enquanto esteve na terra, recordem que ele tinha um ministério. Agora vejam, ele sabia que isso estava na permissiva. Mas tanto insistiu que ao final, nosso irmão William me disse, olha, melhor vamos casá-lo, porque já estão convivendo, já o melhor é que se casem. Já tinham esse tempo já juntos, trabalhando na obra e estavam juntos. Assim que melhor vamos casá-los. E foi realizado o casamento. Mas vejam, aí Deus lhe concedeu o desejo do coração dele. E às vezes também ocorre, como ele me dizia em algumas ocasiões, olha, isto foi melhor casá-los, porque se não os caso, ou digo que se casem pelo que estão fazendo, pois é melhor que se casem, porque senão vão trazer problemas à obra. Mas o homem deve estar consciente que é a perfeita vontade de Deus e a permissiva vontade de Deus, e também a mulher. Mas, há vezes, como vários casos ocorreram, que ele me dizia, olha, essa situação aqui foi melhor casá-los, porque senão iriam trazer problemas ao programa divino e à obra que está se realizando. Agora vejam, continua dizendo, e aí a pessoa insiste e Deus lhe concede o desejo do seu coração. O mundo inteiro está caminhando no desejo do seu coração. Por isso, tem problemas e terão problemas diante de Deus. Agora vejam, já vimos aí o que é a permissiva vontade de Deus e o que é a perfeita vontade de Deus. A permissiva vontade de Deus é a vontade da pessoa. Agora continua dizendo aqui, nessa mensagem, a voz da Escritura, e porquanto Deus diz que Ele concederá os pedidos, o desejo do coração da pessoa, porquanto a pessoa, ao invés de se deter e dizer, a Escritura assim me ensina, a palavra me ensina assim, portanto, eu vou fazer como a palavra me ensina, vem? Essa é a melhor atitude diante da palavra. Recordem, a pessoa tem o livre-arbítrio. E aí está a palavra, e aí está a perfeita vontade de Deus. Agora a pessoa é aqui, decide. Portanto, eu vou fazer como a palavra me ensina, e tudo então vai sair bem. Vai ter Deus do seu lado, mesmo que tenha problemas, mesmo que tenha provas. Mas o importante é ter Deus do lado da pessoa. E há alguns que não fazem assim. Depois, seguem em frente, se comprometem, se casam, e depois algumas vezes dizem, orem muito por mim, porque o esposo nem me deixa ir nas atividades.
porque o meu esposo não me deixa ir às atividades. E quem tem a culpa disso? Quem? Se buscou alguém que não era crente, pois não vai te ajudar. Se aceitasse um que fosse crente, iria dizer: avança, porque a atividade é a tal hora. Apressando, e já temos que ir, assim que avança um pouquinho mais para irmos cedinho para servir a Deus e para trabalhar em sua obra em todas as coisas que tiverem. Agora, isso é para que vocês vejam que uma pessoa, até sendo uma pessoa de Deus, pode cometer o erro de caminhar na permissiva vontade de Deus ou contra a vontade de Deus e buscar muitos problemas desnecessários. Agora vejam, na mensagem Estejam Certos de Deus, o nosso irmão Branham, nessa mensagem, ele nos fala do caso, porque ele lê a escritura de 1 de Reis, capítulo 17, do 1 ao 16. Aí é o começo, nas primeiras páginas, e na página 2, onde ele começa a orar aí. Diz, vamos ler essa partezinha também. Agora, Senhor, abençoe Tua palavra enquanto é enviada e permite que o Espírito Santo posicione nossas mentes e nossos pensamentos e nos prepare para a Sua visitação, já que pedimos que venha. Não viemos à casa do Senhor para sermos vistos ou para ver, mas antes viemos para aprender mais de Ti. Muitas vezes vão à igreja, deixa eu ir assim, assado, para que me vejam assim ou dessa forma, ou outros vão para olhar como aquela colocou o vestido, como penteou a outra, como que veio, o que faz, o que isso faz. Nós não viemos à igreja para que nos vejam ou para olhar, mas para que o Senhor nos veja e nos ajude nessa comunhão que temos aí com Ele e receba nossos louvores, nossas orações, nossos pedidos e nos responda por meio da Sua palavra. Antes bem, viemos para aprender mais de Ti e para saber mais de Ti. Aí desenhe uma estrela de Davi à direita e para conhecer mais de Tua natureza e dos Teus caminhos e dos Teus propósitos, para que então possamos enfrentar os problemas da vida com segurança, estando certos de Deus. Conceda, Senhor, porque estamos pedindo no nome de Jesus, amém. Agora diz o irmão Branham, deve ter sido aquela uma terrível manhã. Está falando da escritura que leu ali, de Elias. Estava fazendo calor e havia muito pó, muita poeira, e as pessoas estavam na rua morrendo de fome. A terra estava tão árida, tão quente, ou seja, essa escritura que ele leu para que tenham o quadro do que ele estava lendo, se não buscaram, ele está nesse capítulo 17, onde ele diz ali, então ele se levantou e foi a Serepta, e como chegou à porta da cidade, ali estava uma mulher viúva que estava, e ele a chamou e disse, rogo, estou lendo da própria mensagem da Escritura que ele está lendo, mas é a versão, vamos ir à Bíblia aqui. Em 1 de Reis, no capítulo 17, para ler diretamente aqui da versão 1960. Aí no versículo 10, então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha
Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo. Vejam que eram dias difíceis aí. Era essa seca, esses 3 anos de seca que ele tinha predito. E a coisa estava difícil nesse tempo, nesse momento. E ela respondeu: vive o Senhor teu Deus que não tem o pão cozido, não tem um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze como disseste, porém, faze disso primeiro para mim. Vejam, colocou Deus primeiro. Ela, com isto, que Elias lhe disse: porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois o farás para ti e para teu filho. Ou seja, disse o que tinha que fazer. Essa era a perfeita vontade de Deus. Colocar Deus primeiro. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Vê? Pois Deus primeiro. Assim comeu ele, ela e sua casa, muitos dias. Vejam, a vontade dela era preparar esse punhado de farinha com um pouquinho de azeite e prepará-lo, comê-lo, o seu filho e ela, e depois deixar morrer. Essa era a vontade dela. Mas a vontade de Deus era outra. E ela, vejam, deixou de lado o que aparentemente era algo inconcebível à mente humana. Diz: mas como vou dar o pouquinho que eu tenho para ele? Então não vamos ter nada de comer, ou seja, que vamos morrer antes do previsto. E como vou fazer isso para ele primeiro? Mas vejam, ela colocou Deus primeiro e viu que isso era a perfeita vontade de Deus. Deus já iria resolver esse problema a ela. Ela fazendo isso, Deus iria resolver esse problema, vem? Então ela foi e fez como Elias disse, e comeu ele e ela e sua casa muitos dias, não somente um dia, muitos dias. E a farinha da botija não escasseou, nem o azeite da vasilha mingou, conforme a palavra falada por intermédio de Elias. Agora, vejam, aqui continua dizendo, já vem onde nosso irmão Branham está se baseando aí quando está aqui falando de que deveria ser aquela uma terrível manhã. Estava fazendo calor e havia muita poeira. E as pessoas na rua morrendo de fome. E a terra estava tão árida, tão quente, como a ponto de queimar. Tudo isso não era outra coisa a não ser o reflexo dos seus pecados e da sua decadência moral. Como vocês sabem, naqueles dias, Acabe reinava em Israel, ou sobre Israel. E Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Nunca houve um rei tão perverso como Acabe, já que ele tinha sido instruído e ele sabia como atuar melhor, mas ele falhou e desagradou Deus em tudo que fez. Mesmo que ele tivesse um grande sistema militar e as pessoas prosperavam grandemente durante seu reinado, mas de qualquer forma, você não poderá ir muito longe se está desagradando a Deus. Além de tudo isto, em seu casamento, em seu matrimônio, ao invés de se casar com uma mulher, além de tudo isso, em seu matrimônio, seu casamento, ao invés de se casar com uma mulher do seu próprio povo, foi a outro lugar e se casou com uma pecadora, uma idólatra,
Alguém que adorava ídolos se casou com Jezabel. Ela não era crente. E nenhum crente deve se casar com nenhum incrédulo, sob circunstância alguma. Aí ele escreve, Acabe era judeu, não deveria se casar com uma incrédula. E na frente dessa mensagem ele escreve, nenhum crente deve se casar com uma incrédula, sob nenhuma circunstância. Crentes com crentes. E continua dizendo, deve sempre se casar com crente, mas Acabe cometeu este erro. E sem dúvida que Jezabel era uma bela mulher, e ele se apaixonou dela pela sua aparência e não pelo que realmente ela era. Vem? Ela era má. Tão má que vejam. Fabricou um caso ali, nessa ocasião, da vinha de Nabote, se colocou a fazer um caso fabricado contra Nabote. Vejam se essa mulher era má. Jezabel era uma mulher bela e ele se apaixonou dela pela aparência e não pelo que ela era de verdade. Muitas pessoas nesse dia cometem o mesmo erro. E com ela trouxe idolatria. E com ela trouxe idolatria à nação entre o povo. Os sacerdotes, seus pastores, foram vítimas dessa grande demanda popular. Veja até onde isso chegou. Este é o mesmo quadro da nossa nação nesse dia. Falhamos sob o que é popular. Com razão, os sacerdotes ensinavam que fizesse o que quisessem. E estaria bem enquanto o governo aprovasse. A mim não me importa o que é que o governo aprove, mas antes, bem, o que me importa é o que Deus aprova. Por exemplo, aprovam de que se podem casar com um homem, uma mulher com uma mulher. Isso Deus não aprova. Não, é que o governo está aprovando. A mim não me importa o que o governo aprove. A mim me importa o que a palavra de Deus aprove. Continua dizendo, as pessoas pensaram que não importava se eles participassem com as coisas do mundo. Talvez alguém queria me pedir que me retratasse do que eu acabo de dizer quanto a que esse é o quadro, a mesma condição. Talvez não pensemos que somos adoradores de ídolos, mas somos e o governo permite. As pessoas desse dia adoram ídolos, porque alguns adoram ídolos, ou alguns outros têm como ídolos as estrelas de cinema, outros têm o dinheiro como ídolo, ou os atores da televisão como ídolos. Aí ele escreve, ídolos é igual a artistas, é como dinheiro, ou seja, ídolos é igual a artistas, dinheiro, e outra vírgula mais ele coloca. Não importa o que for, qualquer coisa que você coloca antes de Deus é um ídolo. Satanás, nosso grande adversário, é tão astuto que, às vezes, coloca até a igreja antes de Deus. Para muitos. Talvez você tenha uma grande igreja, possa ser um grande edifício ou uma grande denominação, uma grande congregação, mas não permita que nada se interponha entre Deus e você em seu coração. Qualquer coisa que se coloca diante de Deus é um ídolo. Como o que lemos ontem, nessa mensagem em sua presença, que ele nos falou ali nesse parágrafo desse salmo que lemos, ao princípio, onde ele diz, na página 20, diz nosso irmão Branham, o Salmo 16:8, Davi disse, ao Senhor coloquei diante de mim. Isso é uma boa coisa. Salmo 16:8, ao Senhor coloquei diante de mim. Ele fez isso para que não seja confundido sobre isso. Ele queria ser consciente da sua presença. Assim que Davi disse, ao Senhor sempre coloquei diante de mim. Agora eu, Davi, coloquei o Senhor diante do meu rosto. Sempre serei consciente da presença de Deus. E desenho uma estrela de Davi à esquerda. Não seria isso uma boa lição para todos nós nesta noite?
E não seria essa uma boa lição para nós nessa formosa manhã? Claro que sim. Colocar o Senhor diante do nosso rosto, para que sejamos conscientes da sua presença, colocá-lo primeiro. Por quê? Colocá-lo primeiro diante de você. Por quê? Então, você não pecará quando você percebe que você constantemente está na presença de Deus. Quando você percebe que Deus está ao redor, você vigia o que fala. Ele escreve aí, Deus diante de mim, é igual, consciente da presença de Deus. Agora veja o que continua dizendo o irmão Branham. As pessoas daqueles dias sabiam que eles já não eram tão espirituais como foram sob o reinado de outros homens, mas, no entanto, pensavam que tudo estava bem, pelo ato de que eles eram uma nação religiosa. É dessa mesma maneira como nós chegamos ao mesmo lugar. Há alguns meses, eu estava conversando com um bom amigo meu e ele disse, irmão Branham, eu creio que o irmão aperta demais os Estados Unidos. E ele disse, você sempre está condenando o pecado e como Deus vai castigar essa nação? Eu respondi, se ele é justo, terá que fazê-lo. Então ele disse, mas irmão Branham, o irmão se esquece de que essa nação foi fundada com base nas Escrituras e como Deus deu essa terra aos nossos pais por herança e como somos uma nação religiosa. E eu disse, isso tudo é verdade. E as pessoas sabem o quanto eu aprecio essa nação. Mas, irmão, recorde como Israel foi escolhido por Deus. E ele enviou profetas e grandes homens. Mas Deus não pode suportar o pecado. Deus fez Israel colher cada grão que semeou. E se ele fez isso a Israel, ele também fará que colhamos o que semeamos. Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Agora vejam. Este caso de Acabe com Jezabel é um bom ensinamento para os jovens. E vejam o que continua dizendo o nosso irmão William na mensagem que estávamos lendo do princípio, a voz da Escritura, diz, a vontade de Deus, algumas vezes, para algumas pessoas é dura. É dura. Agora, recorde, uma das coisas é que quando se apaixonam, e o primeiro que diz é que eu amo, ou eu a amo. Ou seja, essa parte, talvez para os jovens é o mais difícil. Mas recordem que esse é um amor temporário. E quando olham as consequências e veem pela palavra que isso não está bem, ou estar se apaixonando ou buscando ter um compromisso com um incrédulo, quando veem os resultados nos quais as Sagradas Escrituras nos mostram, como aconteceu aí com Acabe, que acabamos de ler, por exemplo, esse exemplo, pois dizem, não, pera, Deus me ajude, me tire este amor que eu sinto por essa pessoa. Eu quero fazer tua perfeita vontade, não a minha, Senhor, não a minha. E Deus vai ajudar, ou vai guiar, mas você tem que colocar primeiro esse sentimento. Você, com seu livre-arbítrio, coloque esse sentimento primeiro diante de Deus. Colocando a perfeita vontade de Deus, Deus vai ajudar. Não colocando sua vontade. Diz, a vontade de Deus, algumas vezes, para algumas pessoas é dura. Talvez, porque algumas vezes as pessoas, neste caso dos jovens, olham as aparências. O rapaz disse, não, que a que me agrada é fulana de tal. E a moça diz, não, quem me agrada é fulano de tal. E como não há dentro, assim como esse, reticências, pois então, colocam o olhar em algum de fora, ou seja, como diz, é que dentro não há, ou seja, dentro da mensagem, que sejam crentes, é que dentro não há, não é que não há dentro, talvez fora, há algum rapaz mais formoso, com mais atração, e talvez tenha algumas qualidades que um rapaz que é crente tenha. Mas vejam, a qualidade que esse de dentro tem, seja feio, seja bonito, ou seja como for, essa qualidade é uma qualidade de Deus, porque é um crente. Vê? Ou seja, está rejeitando, desprezando um rei e uma rainha. Agora diz,
Mas vocês sabem o que estão fazendo quando os jovens e as jovenzinhas fazem assim? É que aqui que ele diz, estão menosprezando os que estão dentro, que são príncipes, reis e sacerdotes, que vão reinar com Cristo 1000 anos. E depois por toda a eternidade. Ou seja, rejeitando um príncipe, uma princesa, um rei e uma rainha. Reis e sacerdotes que vão reinar com Cristo 1000 anos e depois por toda a eternidade. Ou seja, por um de fora que não é crente. Por um que quando morrer, o vão lançar no caixão e aos pouquinhos dias, você não vai querer nem vê-lo. Quer seja homem ou mulher. Isso é para ambos. Assim que o eterno, se o menosprezam, depois o que é temporário, depois se acaba. Porque vejam, se um crente parte, mesmo que vai, o enterram e tudo isso, mas vejam, depois o verá na eternidade. Ou seja, quando ressuscitar e depois o terá na eternidade. Mas um que não é crente, até aí chegou, já não vai voltar a vê-lo. E se o vê, será no juízo final. Assim que o eterno, se o menosprezam, depois o que é temporário, depois se acaba. E ao caminhar assim, nessa forma, então a pessoa tem problema diante de Deus. E o que adiantou, depois pode atrasar tudinho, porque não tem o respaldo pleno da parte de Deus. Assim que jovens, peçam ao Senhor os que não tiveram, ou os que estão numa situação assim, peçam a Deus sua orientação. E já, ao vocês conhecerem qual é, pois caminhem nessa direção. E tenham a Deus sempre pela frente. Antes de tudo, Deus diante de mim. Consciente da presença de Deus. Consciente de tudo isto que li, há muitos lugares mais que podemos ler e que seriam de ensinamento para todos nós quanto a este tema. Já podem ir buscando depois, tudo relacionado à perfeita vontade de Deus e à permissiva vontade de Deus. E o que é não fazer julgos desiguais, uniões desiguais. Há muitos lugares onde tudo isso, Deus nos falou por meio das Sagradas Escrituras e por meio da mensagem do irmão Branham. Assim que Deus ajude todos os jovens e também todos os adultos. E a todos nós, a toda a igreja do Senhor, a permanecer diante de Deus, que o rosto de Deus sempre seja diante de nós, como diz aí Davi, ao Senhor coloquei diante de mim. E quando você coloca Deus primeiro, todas as coisas operarão para o bem. Deus diante de mim é igual, consciente da presença de Deus. Esse foi nosso tema para essa pequena conversa nesta ocasião. Que Deus os abençoe e os guarde. Já nos veremos em algumas horas na atividade que teremos aqui em La Florida, Santiago, Chile. Que Deus os abençoe e guarde a todos.